Olá, meus irmãos. Estamos de volta para a segunda parte do estudo do livro de Gênesis, especificamente sobre o dilúvio. E antes de começar a nos aprofundar, vamos orar pedindo a Deus discernimento. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de conhecer mais de Ti. Te pedimos que nos conduza nesse estudo, nos ajuda a nos aprofundarmos na Tua Palavra e conhecermos melhor os Teus desígnios. Nós Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos dar continuidade nessa segunda parte. Agradeço muito ao pastor Edson a oportunidade, o convite para estar com os irmãos. Só lembrando que esse estudo, para quem está acompanhando de agora, tá? Ele é direcionado, ele é pensado, ele é projetado para cristãos. Ele é pensado para pessoas que acreditam na Bíblia e já entendem que as Escrituras são corretas, são a verdade, e vai se aprofundar nesse assunto, tá bom? Não é intenção nossa aqui estar provando nada, e sim se aprofundar naquilo que nós já conhecemos e já cremos. Nós paramos o nosso último estudo, a primeira parte, na questão da teoria das hidroplacas, entender um pouco melhor a questão da Pangeia, as fontes do abismo, né, que se abriram, que seria aquela fissura ocasionada por oceanos subterrâneos, entender toda a questão da formação geológica, formação de grandes montanhas devido à deriva continental e etc. E nós vamos entrar agora, mais propriamente dito, em alguns detalhes desse evento, desse cataclisma global, essa grande catástrofe sem precedentes, que mudou o planeta como ele é. O texto que nós vamos estar estudando ao longo desse estudo, se for pegar por completo, basicamente é Gênesis de 6, capítulo 6, 7, 8 e 9, tá bom? Gênesis de 6 a 9. E perceba que, para descrever que ocorreria um dilúvio, que Noé era um homem justo, como está descrito lá em Gênesis 6, 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, né? Que esse homem foi escolhido, portanto, para fazer uma arca, preservar sua família, preservar os animais e as espécies. Quem está vendo o que quer dizer espécies na Bíblia? Um capítulo era suficiente. Perceba que o Senhor Deus nos dá detalhes, né, ricos sobre esse acontecimento. Isso está na Bíblia porque é algo importante, é o que é para a gente ter conhecimento. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nesses detalhes, tá bom? Só uma breve cronologia para a gente não ficar perdido aqui. Ao longo do evento do dilúvio em si, no dia 0 foi quando romperam-se, abriram-se as fontes do grande abismo, né? Então veja, a água veio de baixo por oceanos subterrâneos, que nós já entendemos isso por algumas perfurações de poços profundos. Algumas das perfurações passaram 20 anos sendo feitas até chegar lá embaixo e ver que tinha muita água lá embaixo. Temos muita água lá embaixo. Então a gente entende que a água veio de baixo, e daí veio a água de cima, abriram-se as portas do céu. Ou seja, a chuva foi uma consequência do dilúvio, não que ocasionou o dilúvio em si. No dia 40 foi quando parou de chover, né? E aí a gente tem o planeta completamente inundado, questão de deriva continental, placas se movimentando com velocidade, gerando grandes formações geológicas, grandes acidentes, montanhas rochosas inteiras vergadas. No dia 150, quando a arca repousa nas montanhas do Ararat, nós vamos dar uma olhada nisso hoje lá no Ararat, tá certo? Então aí já se passaram 150 dias, passados 223 dias é quando começam a aparecer os cumes dos montes. No dia 313 é quando Noé remove a janela de cima e observa que o solo está enxuto, e ele começa uma série de testes, enviando um corvo, uma pomba, outra. Possivelmente o solo já estava seco, mas ainda não estava propício, ainda não tinha vegetação suficiente, ainda não tinha, podia estar com muita lama, não sabemos exatamente porquê, mas veja que passaram-se vários dias, né? No dia 371
foi quando Noé e sua família saem da arca. E detalhe, ele sai da arca, se a gente for ver lá em Gênesis 8, 15 e 16, diz que então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, as mulheres dos filhos estão contigo, e as mulheres de teus filhos contigo. Então, ele saiu da arca porque Deus mandou, tá bom? Passou-se mais de um ano com Noé, os animais e sua família dentro da arca. Então, vamos dar uma olhada no que é essa arca, porque muitas vezes se imagina que é um barco, alguma coisa assim, e você passar um ano lá dentro, né? Imagina só, com elefante, com girafa, com leão, como é que você faria isso? Né? Vamos dar uma olhada nos detalhes. Primeira coisa, o projeto da arca. Veja que a Bíblia é muito detalhada, é muito específica. Então, hoje em dia, quando a gente coloca esse projeto à prova, é impressionante como a gente tem aí praticamente um projeto de meio que um submarino, né, que suporta, tem uma grande estabilidade, né? É uma obra de engenharia naval realmente sem precedentes. Estou falando das proporções da arca em si, tá? Ela não vira. Quando ela tá devidamente preenchida, ela não vira. Então, Gênesis 6,14 diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Isso é importante, tá? Betume é uma espécie de derivado de petróleo que serve para vedação, para impermeabilização da arca. Então ela era, além de todo o acabamento da madeira, a arca era vedada por dentro e por fora com todo esse betume, tá bom? E como a construção da arca demorou muito tempo, dá tempo desse betume realmente se solidificar, quase que fossilizar ali, e fazer essa vedação. Nós vimos anteriormente que já existia tecnologia para isso na época, tá? Todos os instrumentos aí de ferro, de bronze, e construção de fornalhas, e muita tecnologia para a construção, por exemplo, de cidades, grandes cidades. Então, assim, a tecnologia de construção já existia nesse tempo, e avançada, por sinal. Lá no verso 15 diz: e desta maneira farás 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Eu traduzi aí em metros, tá? Pelo côvado egípcio, mais ou menos 45 centímetros no côvado egípcio. O côvado é o seguinte, pessoal, a medida da ponta do dedo até o cotovelo, normalmente. E como Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, né, e Moisés foi instruído no Egito, entende-se que ele usou o côvado egípcio, mas pode ser que não tenha sido esse côvado, tá? Vamos ver isso mais adiante. Usando as medidas do côvado egípcio, a gente tem 137 metros de comprimento. É algo colossal, é algo gigante, tá? Só mais um detalhe, no verso 16: farás na arca uma janela de um côvado acima, né, camadas acima, e uma porta, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. A arca tinha 3 pavimentos, 3 grandes pavimentos, 3 grandes andares, ok? Então isso aqui é mais ou menos uma perspectiva artística do que seria a arca. Não quer dizer que ela tinha exatamente essa forma, mas tinha exatamente essas proporções, tá? E hoje a gente entende que essas proporções são realmente uma grande obra de engenharia naval que dá grande estabilidade para essa gigantesca embarcação. E daí surgem, tá, questionamentos hoje em dia a respeito da arca. Na verdade, não existe nenhum livro mais dissecado na história do que a Bíblia, né? É o best-seller, o livro mais lido e mais dissecado e mais questionado no mundo. E existem várias revistas que se dizem revistas de conteúdo sobre ciências. Existem vários programas de televisão, vários, abordando coisas bíblicas, tá? E normalmente essas revistas são escritas por pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam nas Escrituras. E que, quando você pega alguém que não acredita em Deus e coloca para falar sobre o assunto, não vai sair coisa boa, né? É feito o pessoal que fez um filme aí de Noé,
que, sinceramente, deveria se chamar Noé, o homem que nunca existiu, porque aquilo aí não é Noé, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Então nem veja para você não ter raiva. Quer dizer, faça o que você quiser, mas eu vi, só tive raiva com o filme lá. Então, essa revista aqui que se diz de ciência, coloca assim, como era a Arca de Noé? E escreve que a embarcação teria capacidade para 70 mil animais. E descreve que isso é pouco para salvar toda a biodiversidade, porque a gente tem hoje cerca de 1.200.000 espécies catalogadas. Você pensa, poxa, 1.200.000 espécies. Se for um par de cada um casal de cada um, daria 2.400.000. Como é que a gente comporta isso na arca? É simples, não comporta. Não teria espaço para 2.400.000 animais. E essa própria revista coloca essa ilustração aí, tá? Com os animais ali do lado de fora, um elefante grande ali, uma girafa. E olha só, coloca até um aquário ali dentro. Meu Deus do céu, a terra tá coberta de água. Para que eu vou fazer um aquário aí dentro? Não, porque veja bem, tem animais de água, peixes de água doce, de água salgada, então o mar. Formam-se bolsões de água. Você sabe que o Rio Negro e o Rio Solimões eles não se misturam. Tem várias bolsões de água que não se misturam. Mudou um pouco a salinidade, mudou um pouco algumas características da água. Elas já se formam bolsões e não se misturam, né? Então, estarem um viveiro do lado de fora, um negócio altamente. É isso que dá. Coloca o pessoal que não acredita em algo para escrever sobre algo, para desenhar, dá nesse tipo de coisa aí. Vamos ver que, na verdade, quando a gente vai especificar os animais que foram para a arca, não foram todos os animais do planeta, todas as espécies do planeta. O Senhor Deus especificou quais tipos iriam entrar na arca, tá certo? Quais tipos seriam preservados. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 7:15 diz o seguinte: de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2. Mais adiante a gente tem que essa tradução do hebraico de fôlego de vida equivale a fôlego de vida em suas narinas. Então não são todos os animais, tá? A gente vai ver um pouco mais dessas especificações. E tem mais. Eu vi um dia desse aí até um jogo que saiu sobre a Arca de Noé. Poxa, eu fiquei até feliz. Um jogo sobre a Arca de Noé, que legal, vai ajudar a difundir isso aí na rapaziada. E quando eu fui ver o jogo, novamente, meu jogo é... Você é Noé no jogo, tá? E você sai correndo com a rede, pegando bichos e capturando cavalo, elefante. Um negócio ridículo. Porque, veja, o que a Escritura diz, né? É que quando o Senhor Deus deu a instrução a Noé, disse que os animais virão a ti. Os animais viriam até Noé, tá? Deus providenciou tudo. Então ele não teria que sair caçando os animais por aí. E as especificações dos animais, a gente tem a ideia muitas vezes que por eles terem entrado de 2 em 2, que seria um casal de cada tipo de animal, né? Mas na verdade, de alguns animais eram 7 casais e de outros eram realmente somente 2. Então, olha só como está lá em Gênesis 7, de 2 a 3. Diz assim: de todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 2, o macho e sua fêmea. Então, alguns animais tinham 7 reservas lá dentro, 7 casais. De outros tinham somente um casal. Outra coisa importante é que diz assim: também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, né? Para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Aves dos céus não é... A gente tem um problema de tradução, porque não é exatamente assim que está lá no hebraico, tá? A palavra no hebraico que está nas escrituras traduzidas como ave dos céus, a palavra original no hebraico é alp, que quer dizer criaturas que voam. Também pode ser traduzido como criaturas que têm asas. Então não necessariamente pode ser aves, mas não necessariamente somente aves. Eu coloquei um morcego, né? Tem outras coisas que tem até asa e não voa, sei lá. Mas a palavra original é alp, que quer dizer criaturas que voam. Então isso abre um pouco aí nosso leque. Animais limpos, animais imundos. Lá em Levítico e Deuteronômio, Levítico 11 e Deuteronômio 14, tem as especificações. Os irmãos podem olhar lá depois, tá? Quais são os animais impuros, quais são os animais limpos. Eu já até deixei aí a foto da girafa com um filhote de girafa. Já fica uma dica para vocês de como é que alguns animais entraram lá dentro, tá bom? E tem animais que eram do tamanho aí, por exemplo, aí tá o frango do mato, que não eram grandes, eles são animais realmente pequenos, tá? E percebam uma outra questão de tradução que diz o seguinte:
lá em Gênesis 7,14, diz assim: de todos os animais segundo suas espécies. Quais? De todo o gado, segundo suas espécies, de répteis, segundo suas espécies, aves, né, segundo suas espécies. A gente tem muito esse segundo suas espécies. Então, ao ver que fala muito de segundo suas espécies, essas revistas, por exemplo, questionam como é que todas as espécies entraram, né? Todas as especificações. Veja, o termo original do hebraico para espécies não é espécie como está previsto na nossa taxonomia. Por na taxonomia, essa categorização dos animais, né? Anfíbios, répteis, mamíferos, toda essa taxonomia feita pelo Dr. Linné, que é criacionista, e na sua tese de doutorado ele começa citando Salmos, se não me engano, Salmos 140, tá? Essas espécies, como a gente lê na biologia, não é a palavra espécie que está lá no hebraico. A palavra que está lá no hebraico, segundo suas espécies, é min. E min quer dizer tipo básico. Tipo básico é aquela reserva genética que origina a diversificação. É o que é conhecido na biologia como microevolução, mas é conhecido no criacionismo como microvariação. É o único ponto em comum, eu acho que existe, é um dos poucos pontos em comum que existe entre evolução e criacionismo. A gente entende que dentro de um mesmo tipo básico existe uma variação de espécies. Dentro do homem existe uma variação de etnias, mas todos têm o mesmo código genético. A gente vai ativando cargas genéticas diferentes conforme os casamentos, os ambientes, as variações, tá bom? Então, são variações dentro de um mesmo tipo genético, chamado tipo básico, que tem toda a reserva genética. Por exemplo, um único tipo básico, um único min, geraria cães, lobos, raposas, coiotes, chacais, hienas. E isso é biologia, tá? Não seria necessário toda essa diversidade estar dentro da arca. O único tipo básico tem toda a carga genética para isso. E o que está escrito na escritura é min, que quer dizer tipo básico. Tá? A gente, para entender um pouco essa diversidade que é possível a partir de uma carga de uma reserva genética única, para entender um pouco como isso é possível, toda essa diversificação, a gente tem aqui uma pesquisa feita com humanos, né, sobre o DNA mitocondrial, publicado na revista Nature em 1987. A doutora Rebecca Kenny e sua equipe de geneticistas coletou amostras de 147 pessoas do mundo, de etnias diferentes, né, aborígenes, esquimós, índios, europeus, africanos, 147 pessoas sem ligação sanguínea, não eram parentes diretos entre si, e praticamente todas as etnias da Terra. E a conclusão que chegou nesse teste feito com o DNA é o código que está dentro da mitocôndria que está nas células, tá bom? Então não tem muito para correr, é o código genético que está ali. A conclusão que chegou é que todas essas pessoas, todas as etnias da face da Terra têm um mesmo DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial ele só é passado pela mulher, só é passado pela mãe, da sua geração abaixo, tá? Então o homem não passa. Resultado, o fato de todos terem esse mesmo código genético que é passado pela mulher significa que todas as etnias da Terra descendem de uma única mulher, que ficou conhecida aí na biologia como erva mitocondrial. Isso não é muito divulgado nas aulas de biologia, mas está publicado na revista Nature e é uma pesquisa evolucionista, tá? Eles próprios chegam a essas conclusões, mas não divulgam, né? Então, todas as pessoas da face da Terra descendem de uma única mulher. Veja, uma única reserva genética, um único tipo básico, um único min, tem o código genético para gerar todas as etnias e toda a diversidade que existe de etnias, de formação que existe na face da Terra, em termos de humanos. Só complementando essa pesquisa, esse foi feito em 87, recentemente em 2016, o Dr. Nathaniel Gison, que é um PhD em biologia celular pela Universidade de Harvard, ele é criacionista, tá? Em 2016 ele fez uma outra pesquisa nessa mesma linha, com 369 pessoas no mundo de várias etnias diferentes, tá? E o que é impressionante é que ele chegou à conclusão de que depois dessa erva mitocondrial, né, essa mulher, mais abaixo ele encontrou 3 gargalos, ou seja, 3 mulheres. São essas três setinhas aqui, pessoal, são esses 3 gargalos genéticos e 3 DNAs mitocondriais.
que desses 3 gargalos genéticos, sim, teriam surgido todas as etnias da Terra. Ou seja, a gente teria uma mulher, que dessa mulher descenderam 3, que dessas 3 você consegue ramificações para todas as etnias da Terra. E a gente sabe que, havendo um dilúvio global, Noé entrou na arca com sua esposa e seus 3 filhos, os 3 filhos com 3 esposas. Então todo mundo na face da Terra é descendente dessas três esposas, né? Dessas 3 mulheres. E quem está dizendo isso é um cálculo feito de DNA mitocondrial, é a própria ciência, tá? É claro que pelo Dr. Jason ser criacionista, isso aí também não vai ser muito divulgado, mas é pura ciência, tá? Então sim, é possível que tipos básicos tenham reserva genética para gerar toda a diversidade que existe, porque é o que a gente está vendo aqui, tá bom? Então vamos voltar àquela conta inicial, vamos considerar aí 1.250.000 espécies. Como é que a gente comporta tudo isso na arca? Tem espaço? Será que espaço é um problema na arca? Bem, desses 1.250.000 espécies catalogadas que a gente tem hoje, que na verdade existem várias outras espécies que a gente nem catalogou ainda, tá? Somente 30.000 dessas espécies, e espécies que eu estou falando é espécie de biologia mesmo, não estou nem falando de tipo básico, tá? É como está descrito aí na taxonomia. Somente 30.000 atendem aos critérios que o senhor falou que entrariam na arca. O resto, todo o resto é vida marinha, já está na água, e insetos, tá? Não tem a descrição na Bíblia do que aconteceu nos insetos, e a gente fica nas proposições, tá? E veja que o que ele fala é que morreu tudo que tinha fôlego de vida nas suas narinas. Então a gente tem muitos insetos aí que não entram nessa configuração do que foi exterminado. E lembre-se que o que levou a essa ira de Deus e a todo esse evento, esse cataclisma, foi a total corrupção que a humanidade entrou naquele tempo, de proporções realmente que chega a dizer que o Senhor se arrependeu de haver criado o homem. É uma expressão muito forte, porque para falar isso assim, para Deus falar isso, né? Mas voltando aqui, as proposições são que, veja, como a construção da arca, as construções que envolviam a construção da arca, que é algo colossal, são gigantes e duraram décadas, os insetos não era uma coisa, não era detetizado, tá? Os insetos já estavam lá presentes, eles não vieram a ti. Então já existiam insetos na arca, já existiam insetos na construção envolvendo a arca, e que eles já estariam presentes lá, por isso que eles não vieram a ti, entraram nessa contabilidade. Essas são das proposições. Outras é que o processo da teoria das placas fala daquela ruptura, terremotos, etc. Muitos insetos teriam se abrigado em algumas cavernas, tá? E essas cavernas, quando houve o dilúvio, ficaram submersas. Dentro das cavernas formam-se normalmente bolsões de ar, e teriam alguns se abrigado ali durante esse período, que quando baixou as águas, eles tiveram novamente acesso a sair. São proposições que não está descrito o que de fato aconteceu com eles. Dando continuidade aqui, tá? Esses ovos de insetos em si poderiam já estar na arca. Voltando à nossa continha, desses 1.250.000 espécies, daqueles 30.000 que é o que entra na configuração do que o senhor explicou nas escrituras, que é o que entraria na arca, nós temos aí umas contas levantadas pelo professor Adalto Lourenço, é que teremos 1.000 tipos básicos. 1.000 reservas genéticas daria para gerar todos aqueles 30.000 espécies, tá? Então, dos 1.000 tipos básicos, 30.000 espécies seriam geradas da diversidade que nós temos hoje. Lembre-se que antes do dilúvio, pelo que a gente entendeu na teoria das hidroplacas, a gente tinha ali um supercontinente, então todos já estavam naquele continente, né? E por ser um único continente, a Terra ser mais uniforme naquele tempo, existia menor variação aí de temperatura, de clima, então existia menos especificidades que tem hoje. Seria menos. Hoje, com um planeta mais diversificado em termos de meteorologia, de geologia, etc., tem uma diversidade maior de espécies, a carga genética é ativada para diversificar mais as espécies, para ter mais microvariação. Então a gente teria menos microvariação naquele tempo, mas estamos considerando as contas como se fosse hoje, tá? Com tantas espécies assim. Então, dos 30.000 que entraram, 30.000 espécies, 1.000 tipos básicos dariam para gerar toda essa diversidade. Considerando 7 pares de límpios, 7 pares de aves, um par de animais imundos, alguns números apontam para 6.000, 7.000 animais, tá, totais.
Arredondando para cima, nós teríamos 20 mil animais. 20 mil animais. Aquela própria revista que eu mostrei para vocês agora, que eu até tapei o nome da revista para não dar problema para a igreja, né? Aponta que teria capacidade para 70 mil animais. Na verdade, se for considerarmos o tamanho médio do animal de uma ovelha, que muitos animais são do tamanho de um sapo, muitos animais são do tamanho de um galo, de um pássaro, né? Muitos são pequenos, a maioria é pequena, e tem outros que são maiores, de um cavalo, de uma girafa, são maiores. Então, assim, a média do tamanho de uma ovelha, tá? A capacidade que a arca tem nesses 3 pavimentos seria de 120 mil animais. Então, respondendo aqui, espaço não seria problema na arca, tá? Quando nós analisamos as escrituras, se for de cabeça pelo que está escrito por aí por revista de ciências, você vai ficar perdido mesmo, tá? Não dá certo, né? Outras questões são o seguinte, veja só, esses animais, principalmente que forem assim, mais pesados, deveriam estar nos pavimentos inferiores, no segundo e terceiro. E esses pavimentos, segundo e terceiro pavimento, estavam praticamente abaixo d'água, né? Não que estivesse com água, mas a parte da arca estava submersa pelo peso da estrutura e peso da sua carga. Lembre-se que Noé foi instruído a levar mantimento para ele e para os animais. Então, lá em Gênesis 6, 21, diz que toma para ti de toda a comida que se come, ajuda para ti também para mantimento para eles. Então, existia muita carga dentro da arca. Esses animais estavam nos pavimentos ali inferiores, abaixo d'água praticamente, onde a temperatura um pouco mais baixa, de 15 e 20 graus. Tá? Era um local com pouca luz. Existia a proposta de janelas da arca, é uma proposta que passa a luz, que se reflete por dentro, mas é pouca luz. Passa ar, mas a água tem dificuldade de passar, porque é uma fenda que a água teria que subir e descer. O ar consegue fazer isso, a luz consegue refletir. A água bate e volta. Então, a arca tinha um vão central, né, para distribuir esse ar, circulava, entrava alguma luz, mas era pouca luz lá embaixo. Então, nós temos baixa temperatura, pouca luz, condições ideais para hibernação. E também considera-se a possibilidade de ter se usado a metodologia do cativeiro. Como é que é isso? Quando nos dias de hoje, temos animais sendo levados em cativeiro, sendo tirados de um local, sendo levados para outro local, para um zoológico, sendo transportados, muitas vezes até de navio, normalmente levam-se os filhotes, não levam-se os animais grandes, porque os filhotes é quem tem uma capacidade melhor de se adaptar a um novo ambiente, a uma nova temperatura, a uma nova condição. Se adaptam muito melhor. Então é muito provável que uma boa parte desses animais tenham vindo como filhotes, não exatamente filhotes muito pequenos, mas como filhotes. Tá? E isso já ajuda aí a baixar muito, tanto a estar no estado de hibernação ou entrar logo em seguida num estado meio que de hibernação, a baixar a atividade biológica, a termos pouco desenvolvimento desses animais e também menos geração de material biológico, né? Menos material para o pessoal aí de Noé estar coletando. Então, parece fazer muito mais sentido dessa maneira, né? Também a gente vê outras questões envolvendo esse processo do dilúvio, que houve uma mudança muito drástica, muito agressiva na Terra, desde a formação geológica, na nossa atmosfera, na composição da nossa atmosfera, na pressão atmosférica. Por isso que nós vemos lá em Gênesis 6:3 o Senhor anunciando que vai reduzir a expectativa de vida do homem. Tá? Mas o que ocasionou essa redução da expectativa de vida do homem, dentre outras coisas, foi, por exemplo, a mudança da nossa atmosfera. E aí muda também para os outros animais. Mas entenda, algumas pesquisas recentes feitas com ambar, quem aqui já assistiu Jurassic Park, viu ali que o pessoal pega um ambar, né, que funciona mais ou menos assim. Antigamente, lá nesse tempo, digamos, pré-diluviano, tínhamos um mosquitinho na árvore, e aí descia muitas vezes uma seiva da árvore e encapsulava esse mosquitinho e solidificava e fossilizava desse jeito. Do mesmo jeito que está fossilizado o mosquitinho, está também bolhas de ar lá dentro. Ficou fossilizado ali dentro, até hoje. Então, se eu quiser saber como é que era a atmosfera nesse tempo lá atrás,
basta ver como é que está a composição do ar dentro dessas bolhas, porque foi preservado como era naquele tempo. E pesquisas feitas recentemente com espectromia de massas, dentro dessas bolhas aí, identificaram que o nível de oxigênio do ar nessas bolhas, ou seja, o nível de oxigênio lá atrás, ele era muito mais alto, pelo menos 25% mais alto do que é hoje. A pressão atmosférica era maior também. Então nós tínhamos uma condição atmosférica que favorecia mais a vida. Tá? Daí que nós temos, biblicamente falando, uma redução da longevidade, está se tornando mais difícil viver na Terra. Também uma outra questão mais lenta, não tão drástica quanto o que aconteceu com o dilúvio, é que, por exemplo, o nosso escudo eletromagnético, o nosso polo norte e o nosso polo sul, se dá pelo fluxo de magma, corrente convectiva no interior da Terra. Isso gera uma polarização eletromagnética, que dá o nosso norte magnético, nosso sul magnético, por isso que eles ficam flutuando um pouquinho, né? Todo mundo tem que atualizar as cartas de navegação. E a potência desse escudo eletromagnético, que nos protege da radiação solar, dos ventos solares, medições recentes mostraram que a meia-vida desse escudo eletromagnético da Terra é de 1.500 anos. Ou seja, traduzindo, a cada 1.500 anos cai pela metade a potência do nosso escudo eletromagnético que nos protege da radiação solar. É por isso que cada geração que passa, a gente passa a ter mais problemas com o sol, câncer de pele, etc. Tá? Então, cada ano fica mais difícil viver na Terra. Nós estamos num sistema de entropia, a desorganização está tendendo para o máximo. Outras questões envolvendo também o dilúvio e a arca é que nós observamos que antes do dilúvio existia uma orientação para que se alimentassem do hebraico eseb, que quer dizer erva ou capim, e antes disso era de toda a fruta que dá semente, então eram essencialmente vegetarianos. E depois do dilúvio, lá em Gênesis 9:3, o Senhor diz o seguinte a Noé: de tudo que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde, que você já se alimentava. Então agora existe uma nova orientação também, uma mudança alimentar, tá? Quanto à alimentação de carne. E analisando esse contexto, esse projeto, né, uma arca com 137 metros de comprimento, é tão grande que a gente às vezes não tem noção disso. Então, se colocássemos a arca em pé, iria ser o equivalente a um prédio de 67 andares. Tá? Equivaleria aí a 500 vagões de trem, daria para transportar 3.900 carros. Entre Gênesis 6 e 7, desde o anúncio que o Senhor faz a Noé de que haverá um dilúvio e ele entrega o projeto da arca, e quando ele vem lá no Gênesis 7 fala que daqui a 7 dias virá o dilúvio, né, que é quando abre-se as fontes do grande abismo, entre Gênesis 6 e 7 a gente tem décadas. Então Noé, ele teve décadas para a construção desse projeto. Ele teve ajuda, no mínimo, dos seus filhos e possivelmente da sua esposa e suas noras. Então a gente tem no mínimo 8 pessoas nesse projeto. Existem possibilidades de ele ter contratado algumas pessoas para, em alguns dos momentos dessas décadas, participar da construção, mas é algo que tem questionamentos, né? Só dele ter seus filhos. Lembre-se que o mundo estava numa situação de violência, de ausência de lei, de corrupção. Eu tô poupando aqui um pouco as palavras, porque era algo realmente muito violento, muito depravado. Então, dele ter seus filhos junto dele, com esse projeto vindo de Deus, é um grande feito, tá? E o que é que acontece? Hoje em dia a gente já tem inclusive um parque temático nos Estados Unidos, fez uma arca, uma réplica da arca em tamanho real. Lembre-se que essa forma da arca aí, se a ponta dela é chata ou se a ponta dela é mais pontiaguda, se tem essa parte artística em cima, não, isso é uma proposta artística, tá? O mais importante são as dimensões e a proporção da arca. Então, veja que é realmente algo bem grande. Porta lateral ali. Aí está esse parque temático chamado Ark Encounter, tem várias palestras, artefatos arqueológicos, muita coisa referente à arca, algo realmente gigantesco, né?
E se nós fôssemos pegar essa arca, colocar em pé e comparar com outras estruturas, essa arca estaria aqui na esquerda, né, em pezinha. Então ela é o dobro do tamanho das Torres de Pisa. Ela é maior que o Big Ben, maior que a Estátua da Liberdade, um pouquinho menor que o Obelisco lá de Washington, praticamente a metade da Torre Eiffel, e é do tamanho da Grande Pirâmide lá do Egito, né? Então estamos falando aí realmente de uma maravilha da engenharia, um negócio gigantesco. E aí ficam vários questionamentos sobre o seguinte: acharam a arca, né? Porque as escrituras dizem a localização da arca, dizem onde ela parou, e depois para movimentar isso aí não dá mais, né? Ela flutuou na água, depois não dá para arrastar esse negócio. Então, lá em Gênesis 8:4 diz que a arca repousou nos montes de Ararat, fica lá onde hoje é a Turquia. Então a gente tem aqui essa região, ali estão os montes do Ararat, tá? É algo muito elevado. Lembre-se que quando a gente fala da teoria das hidroplacas, a formação geológica, deriva continental, a formação de grandes formações geológicas dos lados lá do deslize das placas. Essa formação geológica, esse crescimento das montanhas, existe até hoje, tá? Só que hoje numa velocidade muito menor do que foi no passado, quando houve aquela relativamente rápida separação ali dos continentes. Então, até hoje está crescendo. O Monte Everest até hoje está crescendo de tamanho, só que numa velocidade muito menor do que já foi no passado. Então, quando a gente olha esses montes, tá? Várias expedições têm sido travadas para tentar achar a arca, mas não é algo fácil, principalmente conforme você vai subindo o monte, que hoje é muito mais alto do que já foi no passado, né? Então, um desses expedicionários aí foi o astronauta James Irving, que foi piloto do módulo lunar da Apollo 15, foi o oitavo homem a pisar na Lua, em 1971. É alguém altamente qualificado, né? Engenheiro aeronáutico, piloto de teste, instrutor de voo, coronel da Força Aérea e criacionista. Na verdade, entre esses astronautas em geral, eles são criacionistas. Se nós formos ver o primeiro livro lido no espaço, adivinha qual foi? Gênesis 1, tá? Na missão, se não me engano, foi Apolo 8, que isso dá somente uma volta na Lua, né, e retornar para a Terra. Era a etapa das missões Apolo. Os astronautas lá leram via rádio, né, Gênesis 1, tá? Alternando a leitura, inclusive, para a transmissão aqui para Houston. Então, existe uma ideia de que, se você ser alguém altamente qualificado, cientista, inteligente, existe uma certa modinha hoje que tem que ser necessariamente ateu. Com respeito a todos os ateus, tá? Não necessariamente tem que ser, tá? Existe, obviamente, uma tendência a defender o naturalismo filosófico, né? Que as coisas surgiram naturalmente, por acaso foram evoluindo e etc. E o pessoal é muito, às vezes, até fanático na defesa disso. E qualquer coisa que não seja um naturalismo filosófico, que você não defenda a evolução, você vai estar taxado de fanático religioso, você vai estar taxado de alguém ignorante. E quando nós analisamos os criacionistas em geral, são pessoas com essa especificação. Como o Dr. Nathaniel Dixon, lá da Universidade de Harvard, que eu falei agora. Como, por exemplo, um dos maiores criacionistas no Brasil, o Dr. Marcos Eberlin, que é o número 1 no CNPq, né, presidente da Sociedade Brasileira da Inteligente. Então, é um pessoal muito qualificado. Eu prefiro até dar ouvido a esse pessoal, dar ouvido, por exemplo, a Isaac Newton, Gregor Mendel na genética, Louis Pasteur, Michael Faraday do eletromagnetismo, e tantos e tantos outros. O próprio Wernher von Braun, criador de todo o programa espacial da NASA, todos são criacionistas. Todos os pais da ciência moderna, quase todos, e uma grande quantidade dos prêmios Nobel tem um claro posicionamento de que o universo e a vida foram criados. Então, essa coisa que o pessoal que é criacionista é um pessoal que é criacionista porque não tem conhecimento da ciência, não entende a ciência, não tem conhecimento, é ignorante e por isso é criacionista. Não. É pelo que nós sabemos, que nós entendemos que existe um projeto, não é pelo que nós não sabemos, é pelo que nós sabemos que nós entendemos que o universo e a vida foram criados. Tá? Muitos dessas pessoas que são criacionistas sequer são cristãos. Muitos sequer acreditam, até alguns inclusive nem acreditam em Deus. Mas ao analisar as evidências, ao analisar tudo que existe, ao se aprofundar na ciência, você percebe que isso foi projetado e criado, e que existem
Existem razões para você crer nisso, tá? Um breve momento cultural. Voltando aqui ao James Irving, tá? Ele até escreveu, quando voltou da Lua, depois de um tempo, escreveu um livro, né? Mais do que Terráqueos, Pensamentos de um Astronauta para uma Vida Centrada em Cristo. Então, James Irving disse, olha, eu vou fazer essa expedição, vou lá nos Montes Ararat e vou tentar achar a arca. E aí lá no Montes Ararat, em alguns locais é bastante inóspito, né? Teve algum deslizamento de pedras, ele se machucou bastante, teve que colocar na máquina, mobilizar, colocar num cavalo, levar para o hospital, e ele não pôde voltar para fazer essa expedição. Foi mais fácil para ele chegar na Lua, pousar na Lua, passar 3 dias lá e fazendo missões e coletando amostras e trazer para a Terra do que achar a arca, né? E claro que para alguém que piloto de jato, já caiu algumas vezes, já quebrou muita coisa, já quase perdeu a perna, isso aí talvez não tenha sido tão grave, não. Ele hoje não é mais vivo, mas não foi por esses motivos, tá? E existem várias outras histórias que a gente questiona. Por exemplo, esse Fernando Navarra aí é um cidadão que estava lá pelos Montes Ararat explorando, achou uma caverna, e na caverna ele achou pedaços de madeira trabalhadas, ele trouxe e levaram para três países fazerem análise em laboratório, não falo agora melhor quais foram os países. Então, olha, essa madeira aqui, na verdade, é a madeira cipreste, não é a madeira de golfé como está descrito nas escrituras, mas está trabalhada, é fossilizada, tem datado de 5.000 anos atrás, né? Então parece até que, olha, achei um pedaço da arca, mas aí já teve gente dizendo, não, a gente viu esse cara subindo com um pedaço de madeira, depois ele desceu com ela. Então ele não achou lá em cima, ele achou por baixo. Então a gente fica sem saber o que é fraude e o que não é, porque existe um grande anseio de todo mundo por dizer que acharam a arca. O próprio governo turco, no ano de 1886, anunciou para o mundo que havia achado a arca, mas o mundo inteiro já estava muito contaminado, ficando muito contaminado com a evolução, com o naturalismo filosófico, e descreditaram o governo turco. Nos anos 70, quando nós começamos a ter satélites em órbita, já umas constelações de satélites, alguns tiraram algumas imagens. Esse aí é o Landsat, ele faz imagens térmicas, tá? E a gente tem uma tradução da imagem, por isso não é uma foto exatamente como a gente está acostumado a ver. Isso é do topo do Monte Ararat lá. Ele encontrou esse formato geométrico lá em cima, que isso aqui estaria um pouco mais perto da superfície e esse resto aqui por dentro da neve. Mas você vê que tem uma forma geométrica lá em cima, né? Que parecia ser uma arca. Estaria, pelo Dr. Crawford, foi quem fez esse levantamento, essa estrutura estaria enterrada desse jeito. Aí fica a questionamento, é uma estrutura natural, é uma estrutura gerada naturalmente, ou foi uma estrutura humana ali, né, criação do homem? Então tem gente que fala, não, o próprio basalto faz essa formação com o tempo ou não. Enfim, pega a imagem de outros satélites, isso aí é o Icon, né, você dá o zoom ali, você começa a ver que tem essa linha aqui, ó, dos pixels, e eles deram um tratamento de imagem disso aqui, refinando a imagem, chegaram a essa forma, que você acha essa forma ali no topo do Monte Ararat, né, só que em volta de muita neve, muito gelo, tá? Isso está a 14 mil pés, tá? É bastante inacessível. Tem como chegar lá, algumas pessoas tentaram chegar, então está muito difícil de explorar isso aí. Falando, Dino, mas olha, se pousou esse negócio lá em cima, repousou lá em cima, e os animais saíram com toda essa neve, morreu todo mundo, veja. Estamos falando que não era essa condição que havia naquele tempo, foram havendo mudanças geológicas com o tempo, tá? Se foi isso lá, então não tinha essa neve, não tinha essa condição toda. Hoje está bastante inóspito o local. E aí tem guerras contra os curdos, e o governo isola muito essa parte do monte. Já tem algumas outras fotos satélites que eu vi que tem até buracos de bombas em volta, caíram de caça, né, F-16. Então, fato é que tem essa estrutura lá em cima, e ela tem, na verdade, a gente está considerando 137 metros de comprimento da arca. Essa aí teria 349 metros, então não bate com a descrição que a gente tem. Mas nós estamos usando 137 metros porque o côvado usado é o côvado egípcio, né? Se for o côvado sumério, dá exatamente 349 metros. Então bate, é muita coincidência. Então o pessoal fala, achamos a arca. Isso aí é um projeto do Dr. Crawford que submeteu a ser patrimônio da Unesco. Eles chegaram a tentar... Veja, é difícil acessar lá, é muito alto, são 14 mil pés hoje. Conduzir uma expedição para a escavação é que é mais impossível ainda. Então eles estão tentando retornar lá. Houve uma em 1990, mas o governo lá para cá não está autorizando novas expedições. Tá? Ainda nos Montes do Ararat, existe uma outra estrutura muito mais abaixo,
muito mais acessível, que encontraram, viram por fotos satélites, foram lá e viram isso aqui, ó, que parecia ter um formato mais ou menos de um barco, e tem 157 metros, parece com os 137 metros, né, da Arca. Que na verdade, ali em cima tá os montes, toda essa camada de terra já deslizou aqui para baixo. Então isso aqui estava mais alto antes, aqui já teve terremoto, já teve chuvas que provocaram grandes deslizamentos de terra. Então toda essa estrutura aqui estaria mais alta, ela foi deslizando e foi se deformando, né? Por isso está com esse formato mais deformado aqui. E tudo isso aqui em volta que nós estamos vendo é carbono fossilizado. Alguns dizem que é madeira fossilizada. Tiraram amostras, mas existem controvérsias contra isso. Já passaram vários scanners aqui. Como aqui é uma área mais acessível, bem mais acessível, você até vê que aqui nessa lateral, pessoal, isso aqui, quando a gente aproxima mais, vê que parecem, ó, estruturas de carbono fossilizadas, parecem nervuras de uma embarcação, de uma grande embarcação. O pessoal já passou vários radares aí, vários scanners, acharam algumas estruturas metálicas, como peças de titânio, alumínio. Aí falou, não, essa formação de titânio, alumínio e ferro é comum em alguns tipos de montanha, mas não com aquele... Enfim, será que foi feito pelo homem? Será que não? Né? Escanearam muita coisa, fizeram escaneamento por baixo, acharam muita estrutura de carbono fossilizado por baixo, deformado, né, pelo tempo. E muitos acreditam piamente que essa aqui é a Arca, não aquela outra, essa aqui. Até o governo turco autorizou a construção de um centro de visitantes, tá? Com informações sobre a Arca, como é que acharam. Como esse local é mais acessível, é possível fazer excursões turísticas, então o pessoal faz várias filmagens, passa drones filmando nisso aí, exploram de mil maneiras, e muitos acreditam que essa aí são os restos da Arca. Está nos Montes Ararat, tem uma dimensão parecida, parece uma embarcação, é madeira fossilizada. Então, muitos acreditam que isso seria uma Arca. Particularmente, entre essa, outra, e várias outras que acham aí em volta, várias outras partes de madeira, e acharam também capim fossilizado em volta. Enfim, tem muita discussão. É inconclusivo para mim se acharam a Arca, tá? Aí fica a critério dos irmãos, tá, as informações. O que é conclusivo é que nós não precisamos ver a Arca para crer, né? Nós não precisamos ver para crer. Até hoje nós não vimos e cremos. A questão é que é claro que nós gostaríamos de ver a Arca de Noé, ou o que sobrou dela. É claro que nós gostaríamos de ver a Arca da Aliança. É claro que nós gostaríamos de ver, nós nos interessamos por esse assunto, né? Mas é inconclusivo, pelo menos para mim, se acharam a Arca ou não. Tem essas propostas ali nos Montes Ararat, tá? Então, essa foi uma síntese. Não dá para abordar tudo, tá? Realmente o assunto é muito denso, foi bastante difícil conseguir recortar o assunto para trazer essas informações. Agradeço o convite do pastor Edson, agradeço a atenção dos irmãos, espero que tenha sido útil e que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço.